Mas voltando. Então, a associação de geradores são de 3 tipos: em série, em paralelo e a associação mista, que seria juntar as duas séries e paralelo. Vamos, então, definir cada uma delas. A associação em série. E para a associação em série, a grande característica é a seguinte: os geradores estarão associados em série quando o terminal positivo de um estiver ligado ao terminal negativo do outro. Aí é uma associação em série. Aqui eu peguei essa figura ilustrativa em que eu tenho duas pilhas associadas em série. Observe que o polo negativo de uma está ligado ao polo positivo da outra. E esse circuito se fecha com um receptor aqui, que é uma lâmpada. Aqui, eu só, ao invés de fazer o desenho dessa maneira, a gente ilustra desse jeito aqui, ó. Observe que aqui, ó, até esse ponto aqui, eu tenho um gerador que tem uma certa força eletromotriz e tem uma certa resistência interna. Daqui até aqui, ó, eu já tenho outro gerador com sua força eletromotriz, com sua resistência interna. Lembrando da aula passada, o que é essa força eletromotriz? É toda a energia que o gerador vai fornecer às cargas elétricas para que elas transportem essa energia e leve para os aparelhos. Nesse exemplo aqui, ó, a força eletromotriz dessa pilha é a energia que a pilha vai entregar às cargas elétricas. Essas cargas elétricas vão seguir pelo fio, chega aqui, elas entregam a energia que receberam do gerador a essa lâmpada. Então, aqui eu tenho esse outro aqui, ó, então teria, no caso, 3 geradores aqui, ó, representados, ó. De tal forma que cada um desses gerador vai ter uma DDP, a gente viu na aula passada. Então, aqui eu tenho a DDP do gerador 1, de tal forma que a DDP total, se vocês olharem, seria a soma das DDPs. E essa é a minha primeira característica. Eu vou até destacar isso aqui assim. Vamos escrever isso aqui, a DDP, ou, desculpa, a tensão total. A tensão total será dado como sendo a soma das tensões. Então, vai ser a tensão do gerador 1, mais a tensão do gerador 2, mais a tensão ou DDP do gerador 3, mais reticência. Agora, a segunda característica da associação em série diz respeito à sua força eletromotriz, que diz o seguinte, ó, a força eletromotriz equivalente é uma força eletromotriz que substitui todas as outras e produz o mesmo efeito. Veja esse circuito aqui, ó, com 3 geradores, eu posso substituí-lo por um gerador somente. Ele vai ter, então, uma força eletromotriz equivalente aqui, ó, e vai ter uma resistência interna também equivalente. E essa força eletromotriz? Bom, a força eletromotriz é a soma das forças eletromotrizes de cada gerador. Então, eu posso escrever, ó. Então, a força eletromotriz equivalente é a soma das forças eletromotrizes. Então, vai ficar, ó. E isso é uma vantagem desse tipo de associação. Por quê? Se eu somo forças eletromotrizes, eu aumento a tensão ou DDP. E se eu aumento a tensão ou DDP, eu aumento a corrente elétrica, lá da primeira lei de Ohm. Isso quer dizer o seguinte, galera, aqui eu tenho 2 pilhas em série, essa lâmpada está brilhando. Se eu colocar mais outra pilha em série, eu vou aumentar a tensão. Se eu vou aumentar a tensão, a lâmpada vai brilhar mais, porque vai passar uma maior intensidade de corrente elétrica. Essa é uma vantagem. Mas nem tudo sai de graça. A terceira característica diz o seguinte: a resistência interna equivalente é a soma das resistências de cada gerador. Então, agora eu tenho o seguinte, ó. Agora aqui é uma desvantagem. Porque o que é resistência? Resistência é a dificuldade que o material vai impor à passagem de corrente elétrica. Se eu aumento a resistência, já que eu estou somando, eu estou aumentando, né? E se eu aumento a resistência interna, eu dificulto a passagem de corrente elétrica. Ah, professor, se o senhor dificultou a passagem de corrente elétrica, então a corrente também diminui. Diminui. Mas por incrível que pareça, galera, mesmo com essa desvantagem, esse tipo de associação, ela é a mais comum no nosso cotidiano, por causa dessa característica 2 aqui, ó. Ela é a mais comum, porque agora você vai aumentar a tensão. Todas as pilhas, independente de marca e independente de tamanho, as pilhas têm sempre 1,5 volts. Agora, vamos supor que essa lâmpada, para acender, precise de 6 volts. Por hipótese, se eu tenho uma pilha de 1,5 volts, é possível eu colocar essas várias pilhas e fazer com que a lâmpada acenda? Se eu colocar em série. Porque como cada uma tem 1,5, se eu coloco 2, faz 3. Se eu coloco 3, faz 4,5.
Se eu coloco 4, 6 volts. Aí eu atinjo a DDP necessária para que a lâmpada acenda. Essa é a grande vantagem da associação em série. No controle remoto da televisão, você tem pilhas associadas em série. Se você pegar, por exemplo, o notebook, a bateria, embora o nome seja bateria, como também no carro tem bateria, como no celular bateria, mas o que são essas baterias, galera? A bateria nada mais é do que uma associação de pilhas. A bateria do carro, 12 volts. Se vocês tiverem um dia a curiosidade de perguntar a algum mecânico ou de abrir uma bateria, você vai ver que lá dentro tem 8 tipos de buraquinhos. Cada buraquinho daquele é uma pilha associada em série. Cada pilha, 1,5 volts. 8 vezes 1,12 volts. A bateria do seu notebook também é uma associação de pilhas de 1,5 volts. Todos eles associados em série. Aí você diz, professor, e qual é a diferença entre uma pilha grande e uma pilha pequena? Se as duas é 1,5 volts. A diferença tem a ver com durabilidade e espaço. Porque as pilhas maiores, quanto maior a pilha, maior é a quantidade de energia entregue às cargas. Isso quer dizer que ela tem uma durabilidade maior. Mas a DDP de uma pilha grande é exatamente a mesma DDP de uma pilha palito. Entenderam isso aí? A diferença está somente na durabilidade. Posso associar qualquer tipo de gerador em série. Já as associações em paralelo, que é essa que aparece aqui, com 3 pilhas associadas em paralelo. Olha o detalhe. Aqui você tem o polo positivo das 3 pilhas. E observem que esse fio aqui, ó, liga os 3 polos de mesmo nome. Consequentemente, essa é uma característica da associação em paralelo. Todos os geradores estão conectados com os polos de mesmo nome, ou os polos de mesmo nome dos geradores estão conectados entre si. E a grande desvantagem da associação em paralelo é a seguinte: só é possível associar em paralelo geradores idênticos. Essa é a grande desvantagem da associação em paralelo. Por quê? Porque na prática, mesmo do mesmo fabricante, você comprou lá aquele pacotinho com 4 pilhas Chicão, mas mesmo aquelas pilhas feitas pelo mesmo fabricante, do mesmo lote, ainda existe algumas diferenças de uma pilha para outra. E aí, o que acontece quando eu associo pilhas de força eletromotrizes diferentes? Um exemplo, suponhamos que essa aqui tenha uma DDP, essa aqui de 10 volts, essa aqui tem uma DDP de 10 volts, e essa aqui de baixo tem uma DDP de 12 volts. O que vai acontecer? Esse gerador aqui de baixo, quando todos os 3 têm a mesma tensão, então é como se as 3 estivessem empurrando cargas no mesmo sentido. Agora, como aqui nesse exemplo, eu estou supondo que uma delas tem uma DDP maior, aí o que vai acontecer? O problema está que essa que tem uma DDP maior vai ser roubada pelas outras. Essas outras duas aqui, por ter uma tensão menor, vão funcionar como um receptor e vão roubar DDP, ou vão roubar energia dessa aqui. Então, o desgaste do sistema é maior. Então, rapidamente as pilhas se descarregam. Então, esse é o empecilho. É que dificilmente você tem geradores idênticos a rigor. Vamos lá. FEM. O que é esse FEM? Não se esqueçam, é a nossa boa e velha força eletromotriz, que ele representa aqui pelo E, na realidade é o Epsilon, né? Então, na realidade aqui, ó, esse tem uma força eletromotriz igual a essa, que é igual a essa. Todos têm a mesma força eletromotriz, assim como todos também terão a mesma resistência interna. Todos terão a mesma resistência R. E esse circuito com 3 geradores pode ser substituído por um só, que vai ter uma força eletromotriz equivalente e uma resistência interna equivalente. Ele diz que a força eletromotriz equivalente é igual à força eletromotriz de um dos geradores. Olha o que acontece aqui agora, que coisa interessante. A força eletromotriz equivalente vai ser igual à força eletromotriz de uma das baterias. Isso quer dizer, pessoal, que é o seguinte, e vamos supor que essa lâmpada, para brilhar, precise de uma DDP 3 volts. Se você associar em paralelo 10 pilhas, 10, essa lâmpada ainda não vai funcionar. Como assim, professor? Se eu colocar 10, se cada um é 1,5 e ela só precisa de 3 volts, porque na associação em paralelo, a força eletromotriz equivalente é igual a somente uma das forças eletromotrizes. Então, mesmo que tenha 10 pilhas de 1,5 volts, para essa lâmpada é como se tivesse uma única pilha de 1,5. A força eletromotriz equivalente é igual
a força eletromotriz de uma delas. E isso aqui, pessoal, em algumas situações não é vantajoso. Por quê? Porque eu não consigo aumentar a DDP, mas em contrapartida, olha essa terceira característica, a resistência interna equivalente é igual à resistência de um dos geradores dividida pelo número de geradores. Opa! Dividiu a resistência, ou seja, a resistência interna equivalente vai ser igual a uma das resistências, vamos chamar de R, dividido pela quantidade de geradores. Aí o que acontece aqui, ó? O que acontece aqui? Acontece que se eu vou dividir a resistência, ela vai diminuir. E se eu divido a resistência equivalente, se eu diminuo a resistência equivalente, isso quer dizer que haverá menos perda, menor dissipação de energia. Consequentemente, eu ganho em termos de potência útil. E aí, o que vai acontecer? Os geradores vão durar mais tempo. Se você coloca, por exemplo, 3 pilhas em paralelo e 3 pilhas em série, as 3 pilhas vão se desgastar mais rapidamente. E aqui um detalhe. Se você pega uma pilha nova e você pega uma pilha velha, se você medir a DDP, a diferença de potencial nos terminais da pilha nova e nos terminais da pilha velha, você vai encontrar o mesmo valor, 1,5 volts. Opa! E aí, Carlos, a gente já perguntou, peraí, Chico, não tem sentido. Se a pilha está velha, não tem sentido a DDP ser a mesma de uma pilha nova. Pois é, por incrível que pareça, a DDP é a mesma. Então, por que a pilha não funciona mais? Por que não está mais o controle não está mais respondendo? Por que a lanterna não está mais acendendo? O que acontece é o seguinte, a pilha comum, o que acontece? À medida que ela vai sendo utilizada, que ela vai transformando energia química em energia elétrica, ela vai também acumulando resíduos. E esses resíduos internos vão aumentando a sua resistência interna. Opa, se aumenta a resistência interna, dificulta a passagem de corrente elétrica. Consequentemente, se passa uma corrente menor, o seu aparelho vai, aos poucos, deixando de funcionar. Por quê? Porque está chegando a ele menor corrente elétrica. Não é porque a tensão ou DDP diminuiu. Entenderam isso aí, galera? A resistência em paralelo, como é que você faz a resistência equivalente lá da associação de resistores? Quando os resistores forem iguais, basta pegar um deles e dividir pelo número de resistores. Então vamos lá, para fechar aqui essa parte. Vantagem da associação em série: eu aumento a tensão ou aumento a força eletromotriz equivalente. Desvantagem: eu aumento a resistência interna, porque somo as resistências. Eu posso associar em série qualquer tipo de gerador, pilha de uma marca A com pilha de uma marca B e etc. Já a associação em paralelo começa com uma desvantagem: eu só posso associar em paralelo geradores idênticos. São geradores idênticos, são aqueles que têm a mesma força eletromotriz e o mesmo valor de resistência interna. Segunda característica, a força eletromotriz equivalente vai ser igual à força eletromotriz de uma bateria. Eu não vou aumentar a força eletromotriz. Terceira característica, a resistência interna equivalente é dada como sendo o valor de uma resistência dividido pelo número de geradores. Eu vou diminuir a resistência interna. Se eu diminuo a resistência interna, então eu diminuo a dissipação de energia. Além disso, essas correntes aqui, ó, porque aqui eu tenho um nó, observe aqui nesse circuito, eu tenho uma corrente subindo, uma corrente seguindo direto, uma corrente descendo. Como esses geradores são idênticos, essas correntes também serão iguais. Corrente I1 é igual à corrente I2, que é igual à corrente I3, reticência. Isso aqui vai ser igual à corrente I dividida pelo número de geradores. Para ficar mais claro isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar isso através de um simulador. Eu tenho aqui 2 circuitos que eu montei. O de cima, esse aqui que eu estou destacando, ó, é um circuito em série. Observe que as pilhas aqui estão ligadas de tal forma que o polo positivo de um está ligado ao polo negativo da outra e assim sucessivamente. Então, aqui em cima eu tenho uma associação em série. E aqui embaixo eu tenho uma associação em paralelo. De acordo com o que eu expliquei agora a vocês, pessoal. Quando eu fechar esse circuito aqui, em qual deles a lâmpada vai brilhar mais? Em qual deles a lâmpada brilha com maior intensidade? Na associação em série ou na associação em paralelo? Se a associação em série eu somo as forças eletromotrizes, eu vou somar as correntes também. Então aqui eu posso colocar aqui, ó, vamos ver o que vai acontecer. Olha o brilho da associação em série. Por quê? Porque a tensão ou DDP aqui, ó, é só de 1,5 volts. E Chicão, vamos medir isso. Vou usar aqui o aparelho que mede a tensão, é o voltímetro, né? Vou medir qual é a tensão aqui nos terminais
desse circuito aqui. Vamos lá, ó. Dá para ver uma tensão nominal de 27 volts. Como elas estão em série e são iguais, quer dizer que cada pilha dessa tem uma tensão de 27 dividido para 3, né? 9 volts. Então, se eu colocar agora a tensão aqui nessa lâmpada, quanto é que vai valer, hein? Na associação em paralelo, olha aí, a tensão em paralelo, ó, 9 volts, porque ó, quando eu coloco em paralelo, a tensão, a força eletromotriz equivalente corresponde à força eletromotriz de uma delas. Cada uma tem 9 volts. Então, a força eletromotriz equivalente, 9 volts. Veja que aqui você observa pela imagem que os elétrons se movem mais lentamente. Por quê? Porque a tensão é só 9 volts. Aqui, os elétrons se movem de maneira mais rápida, porque aqui são 27 volts, aumenta a tensão. Então, é esse tipo de associação em série é a mais comum, na lanterna, no controle remoto e etc. Bom, galera, então a gente termina aqui mesmo a aula, viu? A todos, muito obrigado, né? Eu agradeço do fundo do coração a presença de vocês. Desejo a todos uma ótima semana de estudos.